Gostaria de saudar a todos que estão aqui presentes no Manaim de Domingos Martins, os outros Manaíns que estão conosco nessa transmissão e também a todas as nossas igrejas que hoje na manhã estamos juntos para glorificar o nome do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a estarem de pé para abrirmos a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 12, eu vou pedir licença aos irmãos para ler um pouco mais do que de costume, só para facilitar a nossa compreensão do assunto nessa escola bíblica dominical. Êxodo, capítulo 12, podemos começar a partir do verso 3, e diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. No verso 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. No verso 7, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. No verso 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. No verso 22, então tomai um molho de sopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. No verso 26 e 27, para encerrar. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós queremos pedir nesta manhã que mais uma vez o poder do sangue de Jesus possa nos alcançar. A todos nós que juntos neste corpo estamos recebendo desta grande bênção da parte do Senhor. Assim, ó Senhor, fala conosco, glorifica o Teu nome, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a palavra que queremos deixar aqui aos irmãos nessa manhã, atendendo a uma revelação do Senhor, é sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Na verdade, os irmãos têm acompanhado nas escolas bíblicas dominicais e até nos Manaíns uma série de mensagens a respeito de doutrinas básicas. Estamos trazendo isso por uma revelação do Senhor que nos orientou a relembrar com os irmãos essas doutrinas. Às vezes, quando nós dissemos as doutrinas são básicas, nós às vezes entendemos mal e achamos que elas são muito simples. Na verdade, não é isso. Quando o Senhor está falando de doutrinas básicas, Ele está falando daquilo que é base, que é fundamento. E essas doutrinas foram responsáveis por nos trazer de pé até o dia de hoje. Então, essa doutrina do clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina fundamental para esta obra. E depois que o Senhor nos revelou este mistério,
foi que o Senhor nos deu uma solidez. E as outras doutrinas que nós recebemos também por revelação vieram em consequência de descobrirmos o clamor pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, o texto que eu li aqui, e pedi licença para ler um pouco mais do que de costume, simplesmente para poder nos dar uma ideia mais clara do que estava acontecendo. O texto se refere à saída do povo do Egito. E o que aconteceu de fato ali foi um culto. Às vezes nós entendemos aquilo como um fato isolado, o sangue passado e o povo saiu. Não, mas na verdade o que aconteceu ali foi um culto. E o Senhor até frisou, eu li aqui para os irmãos, dizendo que os filhos iam perguntar, eles iam estranhar aquilo: que culto é este vosso? Então o que aconteceu de fato ali foi um culto, eu diria aqui para os irmãos, um culto da saída. O povo estava no Egito há 430 anos. E agora tinha chegado a hora do Senhor tirar o povo dali. E o Senhor fez vários sinais, sinais extraordinários, que nós conhecemos como as pragas que caíram sobre o Egito. Na verdade eram sinais. Eu vou dizer uma coisa aqui bem direta aos irmãos: sinal converte alguém? Faraó se converteu com os sinais? Os egípcios se converteram? Não. Mas na verdade os sinais serviam para alertar um povo. Os sinais serviam para alertar o povo do Senhor de que o momento da saída estava chegando. E hoje isso profeticamente se aplica a todos nós, as nossas igrejas que estamos todos reunidos nesta manhã. Os sinais da volta do Senhor Jesus são claros hoje e eles estão em toda a face da terra. O mundo vê os sinais, não se converte, mas nós como igreja que carregamos o nome de Maranata, nós temos a obrigação de estarmos bem alertas nesta hora, porque quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, nós sabemos uma coisa: em breve o Senhor Jesus voltará em glória para buscar a igreja dele. Nós somos alertados todos os dias pelos sinais. Não são poucos sinais, são muitos sinais. Mas o sangue foi um sinal definitivo para aquele povo que estava ali. O sangue do cordeiro que foi morto e foi sacrificado, passado nos umbrais das portas, na verga da porta, foi um sinal definitivo para que o povo saísse das mãos de Faraó. E eu vou me apressar em dizer uma coisa aos irmãos: daquele dia que o sangue passou, nunca mais Faraó colocou a mão naquele povo. E hoje se aplica profeticamente a nós, porque do dia que o Senhor nos revelou o poder do sangue de Jesus, nunca mais Faraó colocou a mão nesta obra. E nós também fomos tirados definitivamente para um outro projeto. Meus irmãos, às vezes nós nos perguntamos: 430 anos, sim, 430 anos, por que o Senhor não revelou o sangue lá no início, no primeiro ano? E eu vou esclarecer aqui para os irmãos e vou pedir a atenção dos irmãos. O Senhor não revelou este culto do sangue lá no primeiro ano do cativeiro, porque sangue não é para ficar escravo. Sangue é para sair. Sangue é para preparar um povo para a saída. E às vezes as pessoas dizem: isso é uma invenção da igreja Maranata? Não, absolutamente. O clamor pelo sangue de Jesus foi uma experiência. Entendemos hoje, depois de muitos anos, com a doutrina bem amadurecida, nós entendemos que o Senhor nos revelou nesta hora justamente nos preparando para a saída que se aproxima a cada dia. Meus irmãos, o povo ia sair. Isso era um projeto. Então eu queria chamar a atenção dos queridos, porque o povo ia sair, mas debaixo de um projeto. Não era sair cada um querendo fazer o que
bem entendesse, ou na razão, ou na compreensão humana das pessoas. Não. O povo ia sair debaixo de uma orientação. Deus tem um projeto para salvar o homem. Ele tem um projeto. Ele não tem dois projetos. Ele não tem um projeto e um outro jeito, não. Ele tem um projeto para nos tirar. E esse projeto está firmado unicamente no sacrifício do Senhor Jesus, no seu sangue derramado em favor da igreja. Meus irmãos, o povo sairia, o sangue teria que ser passado, e dentro das casas, uma orientação segura: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Aquele jantar daquela noite foi um jantar diferente. Normalmente eles chegavam, a primeira coisa era tirar os cintos, para ficar mais relaxado, para ficar mais à vontade, isso é natural. Mas naquela noite não. Deus queria um povo preparado para sair a qualquer instante. Cajado na mão, sandália nos pés, e os lombos apertados, na posição firme, para poder sair a qualquer momento. Porque o sangue já estava passado. Naquele sangue, duas operações gloriosas, que nós queremos somente frisar aqui com os irmãos, porque os irmãos já tiveram essa orientação. O primeiro ato daquele sangue foi tirar a morte, não deixar que a morte alcançasse aquelas casas. E o Senhor disse a eles assim: e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá mortandade. Nós começamos este culto, clamamos pelo sangue de Jesus. Nós não estamos vendo o sangue, mas todos nós nas igrejas e aqui no Maranhão estamos sentindo o efeito da vida eterna no nosso coração. A morte não entra mais. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, a morte e o mundo, aquilo que o mundo traz como morte para dentro de nós, fica de fora. E agora nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. Temos vida. E o segundo ato libertatório daquele sangue foi preparar o povo para a saída. Meus irmãos, o clamor pelo poder do sangue de Jesus tem que ser o primeiro ato da nossa libertação. Nós clamamos o sangue do Senhor Jesus para tudo. Nós clamamos ao levantar, clamamos ao sair, clamamos ao chegar ao trabalho, clamamos ao começar a dirigir. Às vezes as pessoas até estranham essa posição nossa, não é? Vocês vivem falando disso. É sangue, é sangue, é sangue. E o Senhor tinha alertado isso. Os vossos filhos, aqueles que não têm costume com isso, vão estranhar. Eles vão perguntar a vós: que culto é este vosso? É sangue, sangue, sangue. Este é o culto de uma igreja que foi tirada da mão de Faraó. Este é o culto de uma igreja que está preparada para sair a qualquer instante. Este é o culto de um povo que está alerta. Então o sangue de Jesus, ele nos livra da morte e nos inicia dentro de nós uma libertação para poder caminhar. Os irmãos, vejam só, o Senhor disse que este culto ia ser perpétuo. Que ao sair, eles saíram naquele dia, mas eles deveriam continuar com este culto no deserto. Por isso, só voltando um pouquinho, Faraó tentou de tudo segurar as ovelhas, o gado. Não, vocês podem ir, mas deixa o gado, porque ele sabia que eles vão precisar do gado. E Moisés disse assim: ó, nenhuma unha vai ficar aqui. E tiraram o gado, porque o gado, as ovelhas, ia ser necessário, o gado ia ser necessário para a continuidade daquele culto lá no meio do deserto. Nós todos, eu não tenho nenhum medo de afirmar aqui, vou afirmar com ousadia, todos nós hoje, nas igrejas, nos manaíns, todos nós estamos libertos pelo sangue de Jesus. Mas agora nós dependemos do sangue para continuar a nossa caminhada nesse deserto. Meus irmãos, e o sangue, ele foi o sinal definitivo. Quando o sangue entrou, Faraó se entregou.
porque a morte veio na casa dele e ele se entregou. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu peço para os irmãos guardarem. Vou dizer uma frase aqui para os irmãos. O sangue de Jesus, ou o poder do sangue de Jesus, nos autoriza a dizer hoje aqui que nós fomos libertos. Que nós, assim como o faraó não resistiu ao sangue do passado, e eu vou dizer só uma vez, porque eu não quero repetir isso de púlpito. O nosso adversário também está vencido pelo poder do sangue de Jesus. E agora uma igreja saiu do mundo, não por si, pela sua competência, pela sua razão, por letra, por cultura humana, mas por um projeto de Deus, por uma intervenção de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de mostrar aos irmãos, porque o nosso tempo é breve, alguns textos da palavra. Sair, o povo tinha saído. Ser liberto, o povo tinha sido liberto. Agora tinha que caminhar. Então nesta manhã nós queremos deixar duas coisas principalmente com os irmãos. Primeiro, o ato da nossa libertação, eu creio que já ficou bem entendido por todos. Agora fomos libertos, nós temos que caminhar até a terra. O povo foi liberto, agora tinha que caminhar até Canaã. Nós também, profeticamente, espiritualmente também, temos que caminhar. E há um texto da palavra do Senhor que eu gostaria de deixar com os irmãos, que está na carta de primeira carta de João, no capítulo 1, verso 7. Pode passar, por favor. Diz assim, por favor, me acompanhe. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu creio que é um texto muito conhecido de todos. Mas agora, meus irmãos, preparados para caminhar, clamando pelo sangue de Jesus. Gostaria apenas de frisar aos irmãos que aqui há uma condição. O que nos interessa está aqui, não é? O sangue de Jesus nos purifica. Então agora para caminhar temos que estar purificados. Mas aqui tem uma condição. Se andarmos na luz, e lá no final do verso, purifica de todo pecado. Meus amados, o Senhor Jesus está na luz. Ele é a luz. E a igreja, ela tem a opção de escolher. A palavra garante à igreja o seguinte: se ela escolher andar na luz, como na luz ele está, ela vai ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta obra que nós estamos, escolheu há muitos anos ser dirigida pela revelação. Esta opção que nos foi dada, foi aceita. Nós escolhemos. Se a condição é se andarmos na luz, nós queremos andar na luz. E disso nós não abrimos mão, meus irmãos. Porque o dia que entramos na revelação do Senhor Jesus, se iniciou para todos nós uma grande vitória na nossa vida. Se andarmos na luz, meus irmãos, se andarmos na revelação, é a igreja que escolhe ser dirigida. E eu vou dizer por quê. Porque o clamor pelo sangue de Jesus não pode ser compreendido por letra e razão. Por isso o alerta do Senhor Jesus lá: os vossos filhos vão estranhar. Eles vão perguntar. Letra e razão não comportam essa doutrina. É uma doutrina muito combatida. Mas porque letra e razão não comportam. A palavra revelada coloca o homem dentro do corpo. Os irmãos notaram? Se andarmos, é plural. É corpo. Uns com os outros, corpo.
E a palavra revelada, a luz, a revelação, ela coloca o homem dentro do corpo. O que nos faz estar no corpo é a revelação do Senhor Jesus. Nos coloca dentro do corpo, e ali dentro do corpo, nós começamos, meus irmãos, a sentir a ação do sangue de Jesus. Porque sangue só opera dentro do corpo. Acho que isso falei uma coisa aqui muito lógica até, não é? Os irmãos, olhem para mim, por favor. Estão vendo o meu corpo? Estão vendo o meu sangue? Espero que não. Porque sangue é por dentro do corpo. Então, quando nós estamos na luz, estamos dentro do corpo, o sangue de Jesus está operando no nosso meio. Eu estou entregando essa palavra aqui por revelação. Tenho certeza que o sangue de Jesus está operando nos nossos corações, operando nas igrejas, purificando, alimentando, curando, renovando a comunhão, renovando a fé, porque o sangue opera dentro do corpo. E a Bíblia diz assim, que havia, vou me apressar em dizer isso também, uma orientação do Senhor lá no passado. Eles passassem o sangue, comessem um cordeiro inteiro, mas o Senhor se preocupou com alguns e deixou uma orientação: ninguém saia pela porta até amanhã. E essa orientação é uma orientação que eu gostaria de deixar a todos nós nesta obra. O momento está aí, os sinais estão aí, o sangue tem agido sobre nós, o apelo do Espírito Santo para nós: ninguém saia. Ninguém saia pela porta, a porta é Jesus. Não é hora de sair do Senhor, ao contrário, é hora de continuar na presença do Senhor. A hora de intensificar o nosso clamor. Quanto mais eu clamo, mais o sangue age sobre a minha vida. Quanto mais eu clamo, mais na luz eu ando. Quanto mais eu clamo, mais condição de estar no corpo eu tenho. Meus irmãos, a hora é essa. E a palavra diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica. Purificar é um ato contínuo. Ele purifica agora, vai purificar daqui a pouco mais. Os irmãos clamarem lá para o meio-dia, purifica para o culto à noite, purifica ao chegar em casa, no meio da madrugada, ele continua purificando. Ele vai fazendo essa operação gloriosa dentro da nossa vida. E meus irmãos, os irmãos vejam o seguinte: nós dependemos muito do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, como que eu vou saber do que eu tenho que me purificar? E a palavra aqui diz assim: ele purifica de todo. Não é de todos. Chegar no final do dia e dizer assim: Senhor, me purifica de todos os meus pecados. Não, não é isso não. Todo, sabe o que quer dizer? Preste atenção, queridos. É uma exigência que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo, ele nos alerta quando nós erramos. Você está andando, errou. Porque o pecado hoje, na nossa vida, ele não tem mais ação sobre a nossa vida, porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. O pecado hoje é um acidente. Foi uma falha, um acidente, um desvio, foi um descuido. E quando nós descuidamos, o Espírito Santo está conosco e diz assim: você pecou, meu Pai. O que nós fazemos naquela hora, ali mesmo onde estamos, no coração, Senhor Deus, há poder no sangue de Jesus. Que naquela hora nós fomos lavados de novo, purificados. Não estamos acusados, porque a cada vez que erramos, nós temos um Espírito que nos ampara, que nos consola, que nos mostra, e aí somos purificados. Meus irmãos, as pessoas, eu sei, o nosso tempo já está quase terminado. Eu sei que há muitas pessoas que nos perguntam muitas vezes sobre o sangue. Vocês dizem que o sangue é o Espírito Santo. Como vocês podem afirmar que o sangue é o Espírito Santo? É muito simples, muito fácil a compreensão que o Senhor nos deu há alguns anos. Eu vou mostrar aqui alguns textos para os irmãos, simplesmente para facilitar essa nossa compreensão, já que estamos numa escola dominical. Há um texto de Mateus,
no capítulo 26, verso 27 e 28, gostaria que os irmãos lessem comigo. Diz assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu. Ele tinha dado o cálice. O que é que tinha dentro do cálice? Vinho, não é? Dentro do cálice havia vinho na ceia. Então, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então o Senhor Jesus, ele fez uma comparação estranha. Os irmãos me perdoem, não é? Se eu tivesse um cálice na ceia, foi exatamente isso. Ele tomou o cálice estava cheio de vinho, disse assim: este cálice é o meu, por favor, me ajude, é o meu sangue. Sangue, mas ali dentro tinha vinho. Comparação estranha, né? Mas por que ele estava fazendo isso? Porque o sangue é um mistério. Quando eu perguntei aqui aos irmãos, de propósito, se os irmãos estavam vendo o meu sangue, eu fiz isso de propósito. Os irmãos não estão vendo o meu sangue, mas os irmãos sabem que eu tenho sangue. Sim ou não? Por que os irmãos sabem que eu tenho sangue? Porque eu estou vivo. Mas se os irmãos não estão vendo o meu sangue, eu poderia dizer que o meu sangue em relação aos irmãos é um mistério. Mas é um mistério que está dentro do corpo e faz o corpo ficar vivo. Então, quando eu clamo pelo sangue de Jesus, como igreja, e eu olho aqui para os irmãos, e sei que eu estou diante de uma igreja que está viva, que está batizada com o Espírito Santo, que tem dons espirituais, que tem comunhão, eu entendo o seguinte, nós entendemos pela palavra o seguinte: qual é o mistério que está aqui dentro do Manaim, ou nas igrejas, que ninguém vê, mas nós sabemos que ele está presente. Ele é um mistério aos nossos olhos, mas ele está presente, dando vida à igreja. Quem é esse? O Espírito Santo. Eu me lembro de uma senhora que entrou num culto uma vez na minha igreja, e terminou o culto, ela não saía do banco. Eu fui lá conversar com ela: o que houve? Ela falou assim: eu não sei o que houve. E ficava assim com a mão: tem um negócio aqui. Ela queria pegar. Eu não sei, mas o que houve? Só está triste? Não, extremamente feliz. Aqui tem uma coisa. Essa coisa é o Espírito Santo que está presente no nosso meio. Então o sangue, meus irmãos, que está dentro do corpo e que ninguém vê, é um mistério. E o vinho, ele embriaga. Vou deixar aqui um esclarecimento às nossas igrejas, nós somos visitantes, vamos esclarecer uma coisa aqui. Nós não bebemos vinho, tá bem? Nós não precisamos disso, não bebemos vinho. Mas todos nós sabemos o efeito de um vinho. Você toma um cálice de vinho, você já não fica normal. Então eu vou melhorar o que eu disse aqui: você sai da razão. Tomou 2, começa a rir de tudo, né? Tomou 3, totalmente fora da razão. Então, quando o Senhor Jesus disse que o sangue dele, este cálice é o meu sangue, mal comparando, os irmãos me perdoem, mal comparando ele estava explicando o seguinte: quanto mais eu clamo, mais fora da razão eu vivo. Quanto mais eu clamo, mais eu acredito em dons espirituais. Quanto mais eu clamo, mais contato com a eternidade eu tenho. Porque eu vivo nessa vida. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho que falar 2, 3 idiomas, eu tenho que fazer MBA, está tudo certo. Só que nós fazemos isso tudo e embriagados no Espírito Santo, nós estamos aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Por isso que ele comparou o vinho com o seu sangue. Os irmãos, vejam um outro texto aqui, estamos terminando. De Atos, diz assim: estes homens não estão embriagados. A igreja estava reunida, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, cumprindo a promessa do Senhor Jesus. Aquela caminhada,
E o primeiro ato do Senhor para inaugurar a igreja foi descer o Espírito Santo sobre a igreja. De tal forma que os irmãos começaram a falar em línguas estranhas, os dons espirituais, a comunhão com o Senhor. E as pessoas que estavam de fora olhavam para eles, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Os irmãos vejam que o vinho e o Espírito Santo estão correlacionados. E foi preciso Pedro dizer assim: ninguém está embriagado aqui. O que acontece, essa é a terceira hora é a hora profética do derramar do Espírito Santo. O que Joel, o profeta Joel disse: eu derramarei o vinho do Espírito Santo. E esta obra que nós estamos tem tido esse privilégio, meus irmãos, de ter o vinho derramado sobre ela. Um vinho que agora a igreja existiria e resistiria a tudo, as arenas, as fogueiras, tudo, por causa daquele vinho que embriagava o homem, na alegria da comunhão do sangue de Jesus. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos embriagados com a alegria da salvação. E eu vou terminar aqui dizendo para os irmãos o seguinte, último versículo para terminar. Coríntios diz assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito. Leem comigo agora, por favor. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido. Todos temos bebido de um Espírito. E aí você começa a entender certas coisas, né? O clamor pelo sangue de Jesus é um mistério. Razão não vai entender isso, mas é uma experiência. Você vai entender certas coisas. Uma ovelha que eu tive muitos anos foi ao médico. O médico deu um laudo: olha, você está com uma doença gravíssima. E eu sinto muito te dizer, mas eu te dou mais uns 3 meses de vida. Aí ele olhou para o médico: quantos meses, doutor? 3 meses. Glória a Jesus. Aí o médico falou: não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu disse que você vai morrer daqui a 3 meses. Já entendi, graças a Deus. Chegou em casa com essa notícia para a mulher: querida, você não sabe da maior. O que foi? Vou partir. Eu pergunto aqui para os irmãos: está normal? Está embriagado? Porque na razão você não entende isso, mas na revelação entende. Na mente dele estava o seguinte: eu vou sofrer, mas se eu partir, estou nos braços do Senhor Jesus. Meus irmãos, você foi despedido, graças a Deus. Mas o que houve? Não, está embriagado. E eu tive uma experiência muito interessante. Nós fizemos um culto de sepultamento de um irmão nosso, muito querido, muito querido. Aí organizamos tudo, fizemos lá o culto. Muitos visitantes. Depois do visitante veio um senhor, uma autoridade até, da cidade, falar conosco. Disse assim: eu não sei como eu vou te dizer isso. Ele: não, pode ficar à vontade. Falei assim: olha, eu tenho até medo de ofendê-los, mas eu nunca vi um sepultamento tão bonito na minha vida. Mas sabe por que ele disse isso? Porque nós sentimos a perda do irmão, a falta, essa separação temporária, porque em breve vamos estar todos juntos, não é? Mas é duro às vezes, nós sentimos, choramos, mas a igreja, o culto da igreja, a igreja embriagada no sangue de Jesus, os louvores, a certeza da salvação, a mensagem que foi entregue, meus irmãos, é de se esperar mesmo, não é? Até os nossos cultos de sepultamento são uma festa, desculpe a expressão, porque se torna uma festa na presença do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de terminar aqui, deixando a todos uma palavra final. Nós vivemos aqui. Amanhã, segunda-feira, as nossas lutas estão lá nos esperando. Nós vamos passar por elas. Nós vivemos aqui. Nós caminhamos, sofremos, trabalhamos, vendemos, compramos, estudamos.
Mas o que nos alegra é que nós fazemos isso tudo embriagados no vinho, no sangue de Jesus, na comunhão do corpo, andando na luz e esperando o Senhor voltar. Quando clamamos, queremos dizer a quem quiser ouvir, aqueles que passam nas ruas, aqueles que nos visitam, quando clamamos, queremos dizer: nós temos um Salvador. Não vamos sair sozinhos, não vamos sair por nossa inteligência nem por razão. O sangue de Jesus significa que nós temos um Salvador. Gostaria de deixar essa palavra a todos e desejar a todos a paz do Senhor Jesus.